Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 51 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no livro de Números, dos capítulos 11 ao 13. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 11. O fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual, ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para o amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista de autoridades.
Mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles, e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. O Senhor envia codornizes. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote-Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote-Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Comentários da autora. Não volte atrás. Os israelitas passaram muito tempo murmurando e odiando suas dificuldades enquanto viajavam pelo deserto a caminho da terra prometida. O modo como nos comportamos e as atitudes que demonstramos em nossas próprias experiências no deserto podem muito bem ser o fator determinante que decidirá quanto tempo passaremos nele. Algumas pessoas nunca param de reclamar e o resultado é que elas nunca progridem na vida. Os filhos de Israel não apenas reclamavam, como frequentemente também queriam fazer a volta e retornar para o lugar de onde haviam saído. Haviam cometido o erro de trazer alguns egípcios incrédulos do Egito com eles, chamados de um bando de estrangeiros, em Números 11, 4. Essas pessoas não amavam a Deus e tentaram os israelitas, fazendo com que se lembrassem dos benefícios duvidosos do Egito. Agindo da mesma forma, o diabo lembra as pessoas os benefícios que tinham enquanto estavam no mundo e faziam as coisas do jeito delas. Quando decidimos viver para Deus, o diabo usa todo tipo de artimanha para tentar nos levar a murmurar e reclamar. Em 1976, Deus me chamou para abandonar meu emprego e preparar para o ministério. Para fazer isso, tínhamos de confiar em Deus para suprir o dinheiro para pagar as contas, porque somente o salário de meu marido não era suficiente. Muitas vezes, durante aqueles dias, o diabo tentava influenciar-me a voltar a trabalhar e cuidar de mim mesma. Ele me lembrava dos dias em que tínhamos muito dinheiro, carros novos, roupas novas e dinheiro de sobra. Mas ele não me lembrava do quanto eu era infeliz porque não estava seguindo a vontade de Deus para a minha vida. Existem muitos lugares na estrada onde podemos estacionar ou até fazer a volta e retornar para o caminho de onde viemos. Mas se formos em frente e seguirmos o plano de Deus para as nossas vidas, seremos grandemente abençoadas no fim. Estar dentro da vontade perfeita de Deus é estar no lugar mais confortável do mundo. Nunca volte atrás. Continue seguindo em frente. Capítulo 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa.
Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés chamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 13. A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã. Conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão; Safate, filho de Ori, da tribo de Judá; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Issacar; Igal, filho de José, da tribo de Efraim; Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim; Paute, filho de Rafo, da tribo de Zebulon; Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés; Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser; Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali; Nabe, filho de Vofsi, da tribo de Gade; Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale da Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Comentários da autora. O significado da mansidão.
Quando você pensa em uma pessoa mansa, que imagem vem à sua mente? Gostaria de lhe explicar o que significa esse traço de caráter, a mansidão, porque raramente ouvimos sobre ele. Manso não quer dizer fraco. Creio que uma boa definição para a verdadeira mansidão é ficar zangado no momento certo, na medida certa e pelo motivo certo. As Escrituras nos dizem que Moisés era muito paciente. Na verdade, ele era o homem mais manso na face da terra. Em outras palavras, ele podia manter o equilíbrio cuidadoso entre os seus extremos emocionais. Como era Moisés? Ele era paciente e longânimo com os israelitas, mesmo quando tinha motivos para explodir com eles por causa de seus pecados e rebelião. Moisés escolhia orar por eles. Como líder e guia do povo nomeado por Deus, ele suportou décadas de contrariedade, reclamações e insolência por parte daquelas pessoas que nunca pareciam se cansar de testar sua paciência e resistência. No entanto, quando desceu do topo da montanha depois de se encontrar com o Senhor e viu os israelitas se prostrando e adorando o bezerro de ouro que haviam feito, Moisés ficou tão irado que lançou as tábuas com os 10 mandamentos sobre eles. Há um tempo para reprimir a ira e há um tempo para expressá-la. E o sábio conhece essa diferença. Uma pessoa mansa não é alguém que nunca mostra irritação, mas alguém que nunca permite que sua ira saia do controle. Embora Moisés fosse um homem muito paciente e manso, não era um homem perfeito. Houve uma ocasião em que ele deixou sua ira sair do controle, e Deus o castigou por isso. A mansidão não significa ter emoções, mas envolve estar atento às emoções e canalizá-las na direção correta, para o propósito correto. Moisés era um homem a quem Deus confiou grande poder e responsabilidade. Deus havia lhe dado muito e esperava muito dele. Eu a encorajo a desenvolver a verdadeira mansidão em sua vida. Ao fazer isso, lembre-se da promessa de Deus em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Problemas do tamanho de gigantes. Sobre o capítulo 13. Os filhos de Israel se depararam com gigantes que eles temiam que os impedisse de entrar na terra prometida. Moisés havia enviado Josué e Calebe e mais 10 homens para espiar a terra de Canaã e trazer um relatório para ele. Os 10 voltaram e disseram que a terra estava cheia de bons frutos, mas que também estava cheia de gigantes que seriam difíceis de derrotar. Josué e Calebe tiveram uma atitude diferente. Eles também tinham visto gigantes, mas preferiram manter os olhos em Deus, que acreditavam ser maior do que os gigantes. Calebe encorajou-os: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Como as pessoas negativas reagiram? Elas responderam: não podemos, aquele povo é mais forte do que nós. Não é assim que acontece na vida? Há pessoas positivas que tentam seguir em frente e há pessoas negativas que tentam contaminar tudo de bom e positivo com suas atitudes. 10 dos espias eram negativos e 2 eram positivos. Com base nesses números, 80% das pessoas disseram que não eram capazes de derrotar os gigantes. E só 20% acreditaram que Deus era maior do que o problema. O mesmo acontece hoje. Se uma porcentagem maior de pessoas acreditasse no grande poder de Deus, veríamos mais pessoas tendo êxito na vida. O mal não estaria tão desenfreado, porque os justos na terra estariam avançando em fé com determinação, conquistando tudo que não está em harmonia com Deus. Infelizmente, muitas vezes, vemos os nossos problemas como se fossem do tamanho de gigantes, em vez de fixar os olhos no nosso Deus. Perdemos o nosso foco. Ficamos embaraçadas com o problema e perdemos de vista o que Deus nos chamou para fazer. Acredito que mais tempo dedicado a orar e a louvar a Deus nos ajudaria a manter o foco e nos capacitaria a seguir em frente com uma atitude forte e positiva, acreditando que podemos fazer qualquer coisa que Deus nos ordene. Quanto tempo você passa tendo comunhão com seus problemas, comparado ao tempo que passa tendo comunhão com Deus? Às vezes, quando supostamente passamos tempo com Deus, tudo o que fazemos é falar com Ele sobre os nossos problemas. Ainda não estamos realmente passando tempo com Ele, apenas encontramos outra maneira de falar sobre todas as coisas com as quais estamos infelizes. Podemos dizer a Deus o que nos preocupa e pedir que Ele nos ajude,
mas é preciso passar mais tempo louvando do que pedindo. Josué e Caleb lembraram aos outros que Deus havia prometido dar-lhes a terra. Eles os encorajaram a não se rebelarem contra o Senhor e a não temerem os gigantes. Eles encorajaram o povo. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Deus não está com o inimigo, Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Eu incentivo você a procurar manter uma boa atitude. Seja contente e grata. Preste atenção ao que Deus está fazendo e não apenas ao que você acha que Ele não está fazendo por você. Cuidado para não reclamar. Em vez disso, adore a Deus e continue a adorá-lo até ver a mudança em sua vida. Ter uma boa atitude trará a mudança mais rápida do que ser mal-humorada. Por maior que seja o tempo que precisa esperar, você pode ficar feliz enquanto espera. Desfrute do lugar onde você está, enquanto está a caminho do lugar para onde vai. Não tenha medo dos gigantes, mate-os com a sua fé. Deus é maior do que qualquer problema gigantesco que você possa estar enfrentando. Ainda comentários da autora. Destruindo os gigantes da sua terra. Como você se vê? Como vê os obstáculos em seu caminho? Se sentirmos que não somos nada, será difícil alcançar grandes realizações na vida. Provavelmente recuaremos com medo de cada desafio, assim como os 10 homens que Moisés enviou para Canaã para espiarem a terra. Eles viram que a terra era boa e tinha frutos em abundância, mas havia um problema: gigantes na terra. Quando aqueles homens olharam para os gigantes e depois para si mesmos, desmaiaram em suas mentes e disseram: parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O grande erro daqueles homens foi olhar para os gigantes e para si mesmos, mas não olhar para Deus. Em nós mesmas não somos nada e podemos fazer muito pouco. Mas em Cristo podemos fazer todas as coisas que Ele nos pedir para fazer. Precisamos manter os nossos olhos em Jesus e não em nós mesmas ou em nossas fraquezas. Todas nós temos fraquezas, mas Deus mostrará sua força através delas, se crermos que Ele é maior. Os gigantes deste mundo não têm de nos apavorar se mantivermos nossos olhos em Deus e colocarmos a nossa confiança nele. Deus diz que não temos de viver com medo, porque Ele está conosco em todo o tempo. Ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Se Deus está do nosso lado, por que deveríamos ter medo de alguém ou de alguma coisa? 12 homens foram enviados à terra para ver se podiam conquistá-la, mas apenas Josué e Caleb acreditaram que Deus é maior do que qualquer obstáculo. Tome a decisão hoje de não ficar ao lado daqueles que só enxergam suas limitações quando enfrentam seus gigantes. Decida-se a ficar ao lado daqueles que olham para Deus e acreditam que os gigantes podem ser destruídos. Creia que Ele cuidará dos gigantes e que a levará a um lugar de bênção abundante. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu te aguardo no próximo dia. Que o Senhor nos abençoe.